Eu já contei quando tratamos desse tema, mas vale a pena a gente voltar a exemplificar com isto. Eu trabalhava uma época em um escritório e havia um processo que eu tinha que cuidar. E eu estava muito preocupado com o andamento, com o que tinha que acontecer. Então eu fiquei na minha casa até tarde da noite, trabalhando, preparando uma petição. E quando eu fui dormir, devia ser umas 3h30, 4 horas da madrugada. Por isso eu não acordei cedo, não fui trabalhar no período da manhã, e só depois do almoço é que eu fui para o escritório, para poder dormir. Quando eu cheguei à tarde, eu parei o carro, a garagem do escritório era um sobrado, então a garagem principal, você entrava com o carro e ficava coberto. Dali você descia, entrava numa portinha, subia e já estava no escritório. Mas na parte de trás, onde não havia a cobertura, na parte da frente da casa, como se fosse aqui atrás de mim, era um jardim. Você abria o portão, entrava com o carro, estacionava dentro da casa, na parte fechada, fechava o carro, subia pela porta, você não passava pelo jardim. Quando eu cheguei, eu fui abrir a porta para subir, a porta estava trancada por dentro. Eu tinha a chave, mas havia uma pequena tramelinha que antigamente os mineiros gostavam muito de usar nas janelas. Era uma lingueta que você fechava por dentro. Então, mesmo que você abrisse com a chave, a lingueta impedia que você... Então, eu fui abrir a porta e nada da porta abrir. Aí eu peguei, apertei a campainha, chamei o advogado que trabalhava, que morava na casa, inclusive, ele morava na casa. Aí ele gritou para a mulher: fulana, você não abriu a porta? Não, ainda não abri. Mas como? O André não estava aqui hoje cedo? Você falou que ele estava. Você não desceu lá para abrir? A porta estava fechada toda manhã, ninguém saiu pela porta. Aí foram lá, abriram a porta por dentro e eu pude entrar, subir a escada. Quando eu cheguei lá, eu fiquei surpreso. A mulher falou assim: ó, o que você veio fazer aqui hoje de manhã? Eu falei: não, eu não vim aqui de manhã. Não, mas alguma coisa estranha aconteceu. Ela falou. Ela era evangélica, presbiteriana, ela e o marido. Mas ela tinha mediunidade, ela via espírito de vez em quando, né? Porque ela falou assim: eu estava aqui, eu trabalhava com um outro advogado e os escritórios deles eram lado a lado, na parte de cima. Então eles ficavam ali e a minha salinha era embaixo. A minha salinha era a que recebia as chamadas telefônicas, eu atendia primeiro. Aí eu passava para algum dos dois. Então estava tocando o telefone e ninguém atendia. Aí o advogado falou assim: ô Sara, por que o André não está lá embaixo que não atende o telefone? Por quê? Porque eles tinham me visto subir a escada, entrado na sala, eu passei pela parte do hall, onde ela ficava sentada, ela ficava mexendo com locação de imóveis, ela tinha um monte de papelzinho. Então, ela disse que me viu, que eu a cumprimentei, que depois eu saí, desci a escada e fiquei lá embaixo. Aí tocava o telefone, ninguém atendia em cima, porque achavam que eu estava lá embaixo, mas eu não estava. Eu não estou... Aí eu desci lá, fui ver na sua sala, não tinha ninguém, eu voltei aqui e falei: Toninho, mas não tem ninguém aí não, André não está aqui. Não tá, como não está aqui? Você não falou bom dia para ele, não falou bom dia para você?
Falou. Que mistério. E quando eu cheguei, que eles tiveram que ir por dentro, abrir a tramelinha, eles passaram a ter certeza que eu não tinha ido lá. Só que eu sabia o que tinha acontecido, apesar de eu não me lembrar de nada. Eu sabia que durante a noite ou durante a manhã eu poderia ter ido lá, em espírito. E que ela poderia ter me visto. Só que como ela era evangélica, né, eu falei, não vou ficar falando de espiritismo para ela. Eu falei, né, essas coisas acontecem, isso é interessante. Às vezes pode ser um mistério, não é? Vai saber, né? Ou seja, ela viu o André, falou com o André falou com ela, mas o André não estava lá. Quem ela viu não era o físico do André. Só que eu, André, não me lembrava de nada. Não tinha nenhuma memória de ter ido lá. Naquela noite, naquela manhã, que eu estava dormindo em casa. Uma hora depois, como eu tinha parado o carro atrás, estava dificultando a saída de um dos carros deles, eles foram me chamar e disseram, André, precisa tirar seu carro para a gente sair com o nosso. Como a rua era uma avenida de muito movimento, o que a gente fazia? A gente afastava o carro, jogava o carro com o bico no jardim, para a pessoa poder sair livre, e eu voltava com o carro e punha de novo no lugar. Tá bom. Quando eu fiz isso, eu puxei o carro, embiquei o carro no jardim, eu olhei o jardim estava todinho cortado, todinho. As árvores, as plantas, os arbustos, a grama, tinha sido cortada todinha. Nesse exato momento, eu me lembrei de um sonho que eu tive naquela noite. Eu sonhei que eu tinha ido ao escritório e que quando eu cheguei, os jardineiros estavam cortando o mato do jardim. Aí eu encontrei com eles e eu conversei com os jardineiros. Dei bom dia para eles. E subi. Eu me lembrava dessa parte do sonho. Quando eu vi o jardim cortado, que o sonho veio completo na minha cabeça, da área do jardim, eu falei, será que eles cortaram esse jardim hoje? Ou foi ontem? Ou foi antes de ontem? Quando foi que cortaram esse jardim? Que fizeram que o jardineiro veio aqui? Eu tranquei o carro e mais do que depressa fui lá para cima. Dona Sara, diz uma coisa para mim. Quando foi que os jardineiros vieram aqui para cortar o jardim? Falei assim, a gente estava aqui hoje de manhã, bateram na porta aí, perguntaram se queria que cortasse o jardim. Eu falei com o Toninho, vamos cortar o jardim, agora cedo que eles fizeram isso. Eu estive lá. Eu conversei com os jardineiros, eu os cumprimentei. Mas eu não tinha visto o jardim cortado quando eu cheguei. Eu fiquei sabendo da história pela boca deles, que me viram quando eu subi, quando eu entrei no escritório, quando eu desci para a minha sala. Mas quando eu vi o jardim cortado, o sonho, que na verdade não foi um sonho, patenteou-se claramente. Eu sabia quantos eram os jardineiros, como estavam vestidos, sabia tudo. Se usaram máquinas, que tipo de máquina que eles usavam, porque eu vi. E isto então encaixou perfeitamente na parte do sonho. Porque se eles tivessem ido uma semana antes, tudo bem. 2 dias antes, tudo bem. Mas eles tinham ido naquela manhã, justamente a manhã em que eu não fui trabalhar. Eu não podia ter sonhado com um jardim cortado do escritório em um outro dia, a não ser naquela manhã, que foi exatamente quando eu sonhei. E que foi exatamente o dia em que a pessoa que estava lá em cima me viu, em espírito. Por isso que os espíritos superiores, eles respondem que a maneira pela qual nós garantimos que de verdade o espírito está fora do corpo é através do sonho.
E isto, não há complexo químico cerebral que explique. Não há. Seja uma mulher que vê uma pessoa, seja a mesma pessoa que vê um evento que aconteceu naquela manhã e que ela sonhou com clareza. E que ninguém contou para ela. Ela viu. Que foi o meu caso. Eu vi eles cortando a grama. Só que eu não lembrava. Quando eu embiquei o carro e eu vi o jardim todo depenado, aí eu falei, nossa, eu sonhei com isto hoje. Agora há pouco. E isto então se encaixa para provar que fora de nós, fora do cérebro que está dormindo, existe uma inteligência, uma mente, que armazena eventos em lugares onde ele não está fisicamente. Porque eu estava na minha casa dormindo. Meu corpo estava na casa dos meus pais, eu ainda morava com eles. No quarto. Como é que eu sabia que eles tinham cortado a grama? Como é que meu sonho poderia ter registrado que 3 jardineiros tinham ido cortar a grama do escritório, se eu não tinha ido ao escritório de manhã? E que foi naquele dia que eles cortaram, não foi no dia anterior, nem foi na semana anterior, foi naquela manhã. Só pode ser porque eu fui lá.